Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estou morrendo de saudade dessas reuniões presenciais, então faz de conta que eu estou aí com vocês. Estou aqui ao lado do meu Ronzo, numa quarta-feira à tarde, preparando essa explanação dessa matéria maravilhosa que nós vamos estudar, que é justamente um dos tópicos da proposta de paz do mestre. O nosso mestre Daisaku Ikeda escreve anualmente propostas com soluções e sugestões de ações para a ONU, abordando diversos aspectos da humanidade, seja questões ambientais, humanísticas, questões pacíficas, né, sanitárias, né, a gente está aqui nesse momento pós-pandemia, e, enfim, diversos aspectos, inclusive desarmamentos nucleares, desarmamentos de qualquer tipo, né? E vamos estudar, então, um dos tópicos que fala sobre a questão do trabalho. Se chama Uma Economia que Ofereça Esperança e Dignidade. Está na proposta de paz do ano passado, 2022. E ainda estamos, na verdade, numa situação de pós-pandemia, né? Então, existe toda uma crise humanitária em diversos aspectos. Estamos colocando a questão do trabalho nessa realidade de pós-pandemia, né? Por que é importante que a gente estude a proposta de paz? É importante a gente aplicar esses princípios na nossa vida. Os princípios budistas, assim como os princípios budistas, mas esses ideais e essas soluções, mesmo que nós não tenhamos posições políticas ou de liderança organizacional nos lugares onde trabalhamos, mas já só o nosso posicionamento, a nossa postura, se for coerente com essa proposta de paz, estamos alinhados com o mestre, né? Eu separei aqui alguns tópicos, vou lendo e comentando com vocês. Para quem quiser um aprofundamento, a gente vai mandar um PDF no grupo. Esse tópico está na página 18 a 24. Né? Estima-se que o equivalente a 255 milhões de postos de trabalho foram perdidos por conta da Covid-19. Quão gravemente os jovens foram impactados? A Organização Internacional do Trabalho, OIT, indica que o emprego para os jovens ao redor do mundo diminuiu uma taxa maior, caindo em torno a 11%. Diminuiu uma taxa maior referente aos profissionais acima de 25 anos. Né? Atualmente, os jovens começam novos trabalhos de uma forma remota ou em locais que não o ambiente tradicional de trabalho e continuam a trabalhar sem que ninguém em seu círculo imediato possa lhes dar apoio. A pandemia criou maiores dificuldades financeiras para muitos lares e os jovens sentindo de maneira mais acentuada o peso dos débitos estudantis e a ausência de oportunidades. Quando a gente fala de débitos estudantis, a gente pode considerar um investimento propriamente, né, em curso, ou investimento financeiro, né, investindo numa carreira. Então, além de ter uma realidade profissional, de se inserir no mercado de trabalho, de conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, os jovens eles ainda têm fortemente presente esse momento de estudo, de profissionalização, né? E então a gente pode considerar um investimento mesmo em cursos, em livros, materiais, mas um investimento em tempo. Ou seja, tudo aquilo que nós adultos fazemos, eles ainda precisam de um tempo a mais para estudar, e isso é muito desafiador. Né? Além disso, perspectivas de carreira são sombrias para os estudantes. 40% deles expressam incerteza e 14% sentem medo real sobre o que os aguarda no futuro. Construir uma economia que sustente a dignidade humana é mais relevante do que nunca. Esse é o ponto crucial. Uma economia que sustente a dignidade humana. Anota aí, para a gente ter aí no nosso caderninho do dia a dia. E aí o mestre cita um livro que se chama Good Economy for Hard Times. Boa Economia para Tempos Difíceis. Foi publicado em 2019 por Abhijit V. Banerjee
e Esther Duflo, do Instituto Massachusetts de Tecnologia. E tem um trecho que diz: restaurar a dignidade humana ao seu lugar central. Desencadeia uma reflexão profunda sobre as prioridades econômicas e os caminhos pelos quais as sociedades cuidam de seus membros, particularmente quando eles têm essa necessidade. Para vocês verem, o livro foi publicado em 2019 e já tinha uma abordagem com relação à dignidade humana sobre a questão do trabalho, porque a importância de se ter trabalho não é exagerada quando consideramos as prioridades econômicas e a dignidade humana. O trabalho dignifica o homem, né? No caso, homem, mulheres e todos, né? Outro fator colocado no livro é que o trabalho não necessariamente se concretiza depois de todos os problemas serem resolvidos e as pessoas estarem prontas, mas é parte do processo de recuperação em si, né? Muitas famílias passaram por circunstâncias pessoais de saúde, perda de familiares com a Covid, e todas essas circunstâncias, apesar de deixar a pessoa transtornada emocionalmente, abalada emocionalmente, o próprio trabalho faz com que ela consiga se restabelecer como um ser humano, né? Então, quando as pessoas ganham acesso ao tipo de trabalho ou ao lugar que lhes permite plena manifestação de seu potencial único, o caminho se abre para que as nossas comunidades e sociedade sejam banhadas pela luz da dignidade. É sobre isso, né? Enquanto você tem a oportunidade de estar trabalhando, você consegue manifestar o seu potencial, né? O trabalho de reconstruir a economia deve estar baseado no avanço da igualdade de gênero e do empoderamento feminino. Aqui tem uma questão muito importante que o mestre coloca e é um fator já muito abordado e colocado pela ONU com relação à mulher no mercado de trabalho. A pandemia colocou um fardo sem precedentes no sistema de saúde. Globalmente, as mulheres compõem 70% da força de trabalho nessa área. Isso é muito interessante, enquanto a gente coloca essa questão de saúde, em que nós temos mulheres ocupando a maioria dos cargos. E é muito interessante colocar o seguinte: a crise também forçou muitas mulheres a suspender suas carreiras ou tirar licenças prolongadas do emprego para cuidar de membros da família. Além disso, grande proporção daqueles que perderam o trabalho eram de mulheres, com maior impacto sentido pelas mães com crianças pequenas. Então, o setor, né, as mulheres, né, essa margem demográfica, não sei como a gente pode chamar, foi o que sofreu maior efeitos com a pandemia. De um lado, as mães com crianças pequenas, outras quando o familiar está doente, precisando de ajuda, são as mulheres que acabam deixando de lado sua carreira, sua profissão, para poder cuidar dessas pessoas. Além de ocupar 70% no campo do mercado de saúde, do trabalho de saúde, né? A pandemia exacerbou essa desigualdade. Aí, o mestre, então, ele cita um encontro ocorrido no México em março de 2021, que teve a participação de quase 10 mil pessoas de 85 países e participantes remotos também, que se dedicaram a discussões sobre melhores formas de acelerar as ações e os movimentos pela igualdade de gênero. O plano dá especial ênfase em aprimorar as condições de trabalho das mulheres que atuam na camada da economia do cuidado. Isso é muito interessante, porque é um mercado de trabalho que a gente não olha, né? A realidade, e isso é mundial. A realidade em muitos países é que o trabalho assistencial, como cuidado de idosos e de membros de outras famílias, por vezes não é remunerado e é realizado principalmente por mulheres.
Quantas pessoas precisam de cuidadoras, né? Cuidadores. E são sempre mulheres que assumem essa função. Esse plano de aceleração global faz um apelo aos países, ou seja, não é só o Brasil, para reforma abrangente com investimento de 3%, de 3 a 10% da Receita Nacional para aprimorar as condições do trabalho assistencial. Esse ponto também foi enfatizado pelo plano lançado pela ONU Mulheres em 2021, o qual clama para que o cuidado seja colocado como centro de uma economia sustentável e justa. Olha que interessante, né? Estudos mostram que atualmente um grande número de pessoas no mundo requer algum tipo de assistência para conduzir a vida. Isso inclui a estimativa de 1,9 bilhões de crianças abaixo de 15 anos, 1 bilhão de pessoas acima de 60 anos e 1,2 bilhões de pessoas com deficiência. Ou seja, é um mercado de trabalho, é um setor de assistência, né, como ele fala, trabalho assistencial, que está aí pleno e presente e sem ser visto. E isso, e ocupado por mulheres na sua maioria, né? Os investimentos públicos em trabalho assistencial não só reduziriam o fardo colocado sobre as mulheres, mas também gerariam impactos de longo alcance, melhorando as condições de vida de muitos outros grupos democráticos. Ou seja, a proposta aqui do mestre é valorizar esse mercado de trabalho, valorizar essa profissão de trabalho assistencial, em que você vai valorizar financeiramente e profissionalmente as mulheres que trabalham e melhorar a qualidade de vida das pessoas que recebem esse atendimento assistencial, né? Não podemos esquecer a importância do trabalho assistencial na felicidade e dignidade para aqueles que recebem os cuidados. E aí o mestre ele faz uma metáfora maravilhosa. Uma maré de crescimento econômico não pode levar vazios que estão severamente danificados. Não importa quão crítica seja a época ou quão adversa seja a situação, os seres humanos são inerentemente capazes de trabalhar juntos para criar valor positivo e gerar ondas de mudanças que podem transformar a época. A Carta da Soka Gakkai Internacional foi adotada em novembro de 1995, no mesmo ano que ocorreu a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, marco do ponto de partida dos esforços dedicados a tornar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino as correntes definidoras da nossa época. Em novembro de 2021, adotamos a nova Carta Soka Gakkai, incluindo o fato de que, com base no espírito budista de tolerância, a organização respeitará outras religiões e promoverá diálogos e atuará em parceria para a solução de questões fundamentais da humanidade. É isso. E não é pouco. Mas vale sempre olhar esse aspecto, então, com relação ao posicionamento da mulher no mercado de trabalho, as oportunidades e orientações para os jovens no mercado de trabalho, né? Valorizar o trabalho assistencial e criar uma economia que promova a dignidade ao ser humano, né? Então, esses são os trechinhos dessa matéria. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui aberto a vocês um diálogo com a nossa convidada. Sinto-se à vontade para perguntar qualquer coisa e o pessoal aqui vai responder tudo direitinho. Estou morrendo de saudade. Não deixe de fazer Daimoku, tá bom? Um beijo no coração de vocês.